Preste atenção na seção 7, porque ela começa dizendo como a lei da natureza, em geral, que em geral, uma devida proporção do tempo seja destinada ao culto a Deus, assim também em sua palavra. Ou seja, o dia do Senhor, ele é óbvio. À luz da natureza, é óbvio que o homem precisa de um dia para descansar. Todos nós sabemos disso. Até o Estado ímpio como o nosso ainda reserva um dia semanal de descanso, de repouso, onde você vai descansar das suas atividades normais. À luz da natureza, isso fica claro. Quando Deus criou todas as coisas, Ele fez todas as coisas em 6 dias e descansou um dia. Ora, Deus não precisa descansar, mas Ele entrou no descanso. Isso para ensinar na prática que o homem carnal precisa, o homem como nós somos, precisa do descanso. Mas não somente isso, para pré-anunciar o Evangelho. Porque após o trabalho, nós entraremos no descanso. E durante o Antigo Testamento, a partir de Êxodo 16, quando essa lei foi positivada, aqui também está escrito um preceito positivo, moral e perpétuo, essa lei foi escrita nas tábuas que Deus mesmo escreveu, nos 10 mandamentos, como 4º mandamento, ou seja, uma lei perpétua. Sempre haverá o dia de descanso. Quando nós adentrarmos nos céus, lá nós não teremos distinções de dias, mas o dia, como se chama, o dia do Senhor, final, é um dia inteiro de descanso, a eternidade no descanso. Por isso, irmãos, Deus é Senhor para dizer quantos dias nós trabalhamos e quantos nós devemos descansar. A confusão que há no nosso meio brasileiro, se dá, por exemplo, porque há uma forte tendência uma tendência antinomiana, ou seja, uma tendência de se desprezar a lei, especialmente o 4º mandamento. E muitos dizem que havia esse mandamento no Antigo Testamento e era o sábado, porque lei na sua Bíblia em português guarda o sábado. Mas, na verdade, não é guardar um sábado, mas é guarda o sábado. O texto original fala sobre o sábado, o dia de descanso, dia específico da semana. E era assim na Antiga Aliança porque eles trabalhavam 6 dias para descansar um dia, com base na criação. Em Deuteronômio, você já percebe uma distinção. Porque o dia do Senhor passa a ter fundamento não mais na obra da criação, mas na obra da redenção. O dia continua o mesmo, mas o fundamento é o Senhor nos tirou da terra do Egito. Então Deus vai lançando fundamento sobre a lei, mas Ele não muda a lei. E aí, quando nós chegamos na nova aliança, claramente você tem o povo de Deus em João capítulo 20, 1 Coríntios capítulo 16, Apocalipse capítulo 1, verso 10, e muitos outros textos se reunindo no primeiro dia da semana. Porque eles reconhecem que já não é mais a obra da libertação do Egito, mas a obra da libertação do império das trevas, que se deu no primeiro dia da semana. Eu posso lembrar aos irmãos também a sequência de pregações em Êxodo 23, Levítico 23, quando em cada uma das festas, as festas de Israel, todas elas reguladas pelo sábado. E o que vinha imediatamente depois do sábado era a obra que apontava para a ressurreição de Cristo, deixando claro que o domingo era a verdadeira esperança. Hebreus capítulo 4, o autor da carta diz: ainda nos resta um dia de descanso. Ou seja, ainda resta a necessidade da guarda do dia, até que o Senhor venha. Então não há discussão a esse respeito. Toda a história da igreja houve respeito pelo dia do Senhor. A primeira vez em que o dia do Senhor começou a ser detratado foi justamente na entrada dos liberais. Desde o século XIX, começa a se questionar se é necessário ou não guardar um dia de repouso. Mas todas as denominações firmes, elas continuaram guardando. Infelizmente, abandonaram seus documentos de fé e batistas, na maioria dos casos, congregacionais, igrejas históricas, episcopais, já não guardam mais o dia do Senhor.
mas a lei permanece. Um dia a cada 7. Já não é mais o 7º, mas o primeiro. E como esse dia vai ser guardado também, veja, o Deus que é Senhor para dizer que eu tenho que guardar um dia, é Senhor também para dizer que dia deve ser guardado, é Senhor para trocar o dia, e é Senhor para dizer o que eu devo ou não fazer nesse dia. Então eu devo me guardar, em primeiro lugar, dos pensamentos, como o profeta Isaías nos ensina no capítulo 58. Guarda os teus pensamentos a respeito dos teus negócios seculares. Não é dia de fazer negócio, de comprar, de vender. Não é dia para isso. Isso não nos impede, inclusive, de falar sobre trabalho, porque muitas vezes no sermão é tratado sobre trabalho. Mas eu não vou negociar no dia. Não é para isso que serve o dia. Eu não vou me deleitar em recreações desnecessárias. Não é próprio do dia a recreação. E quando eu vou dizendo, não devo fazer isso, não devo fazer aquilo, fica parecendo que o dia vai ficar vazio. E aí o símbolo de fé acertadamente diz, mas devemos substituir todos esses momentos que são lícitos durante a semana e preencher todo o tempo com as ações, né, os serviços de culto público e particular. E alguém vai dizer, então eu vou passar o dia todinho orando, o dia todinho lendo a palavra de Deus? Mas, se o fosse, seria coisa boa, mas não é só isso. Ele termina falando, nem devemos também negligenciar as obras de misericórdia e de necessidade. Existem pessoas que precisam trabalhar no dia do Senhor. Por quê? Porque senão nós não teríamos eletricidade, não teríamos a internet funcionando para transmitir o culto, não teríamos os serviços essenciais. Então, existem obras de necessidade, as quais é lícito um crente trabalhar. Porém, com todo cuidado, para que você não fique preso todos os domingos no trabalho. Mas uma vez, talvez, no mês, e fazer rodízio, fazer escala, para que outras pessoas possam trabalhar em domingos posteriores. Você que é patrão e pode ter um desses serviços essenciais para a manutenção da sociedade, deve ter esse cuidado de escalar bem os seus funcionários, para não prendê-los fora da igreja no dia do Senhor. E também os serviços de misericórdia, o auxílio ao necessitado, a visita a um doente, sempre que estas coisas não atrapalhem o culto, quando for possível. Porque existem casos também que não é possível você deixar o serviço de misericórdia. Você está, por exemplo, com alguém da sua família que está completamente acamado. Ela ficou acamada durante a semana, você não tem ninguém para deixar em casa. Aí você diz, não, eu vou deixar essa pessoa sozinha e vou embora para o culto, porque eu tenho que adorar o Senhor. Mas você não pode esquecer do teu próximo. E com o passar do tempo, você vai organizando sua casa para que um fique no domingo, outro fique no outro domingo. É assim, irmão, não há muito mistério. É algo que eu vou até falar durante o sermão. É simples. Nós é que complicamos. O dia do Senhor é uma grande bênção. E todos aqueles que já têm provado dessa bênção sabem como isso é importante para uma vida espiritual saudável. Que Deus nos abençoe e nos mantenha firmes, guardando esse santo dia de repouso. Amém. Nós vamos, então, para esse texto que eu citei agora há pouco, Hebreus capítulo 4, versos 12 a 16.